Olá para vocês que estão assistindo. Hoje seguiremos descrevendo as diferentes categorias de jogos. Já vimos RPG, jogos de storytelling, jogos de esportes e jogos educativos. Hoje teremos FPS, jogo de tiro em primeira pessoa, Third Person, jogo de tiro em terceira pessoa, e o meu favorito, jogos de mundo aberto. Não estamos abordando todas as categorias de jogos que existem, eu não sei todas, mas estamos falando das mais comuns e daquelas quais já tivemos algum jogo em revisão. Então vamos lá? Mas lembrando, muitos dos termos que usamos aqui são a linguajar gamer. Logo estaremos lançando uma linha de vídeo chamada Dicionário Gamer, destinada somente a explicar esses termos. Então vamos. Começaremos pelo FPS e pelo Third Person, que são as categorias de jogos mais tradicionais. Existem desde videogames bem antigos. Em sua versão pura, a progressão é simples, retilínea, sempre para frente, não podendo retornar a cenários de fases que já passamos. Vamos progredindo no modo história de fase em fase, cenário em cenário, e normalmente se encontra algum boss quando chega em um ponto importante do jogo. Mas FPS e Third Person, embora tenham semelhanças, têm também suas diferenças. FPS, First Person Shooter. O maior foco dessa categoria de jogo são suas sequências de ação. Infelizmente, muitos jogos dessa categoria nem se importam em trazer uma boa história ou personagens bem trabalhados. Eles consideram que o que manda aqui são tiros e explosões. Mas é claro que existem vários que se destacam e criam uma franquia de respeito. Call of Duty Modern Warfare, por exemplo, é uma franquia antiga que foi retomada agora. Também temos os 2 primeiros jogos da Black Ops, que tiveram história, né? O 3 não teve. Enfim, trouxeram personagens, boas histórias e personagens que marcaram, mesmo que sejam personagens de poucas falas e quase nenhuma cutscene. Soap, Captain John Price, Dmitry Petrovich, Reznov, Frank Woods, vários personagens que, embora apareceram um pouco, com poucas falas, ainda fizeram um vínculo com o jogador. Temos também a franquia Far Cry, ótimos vilões, especialmente Far Cry 3, Call of Juarez Gunslinger, enfim, inúmeros jogos FPS que corresponderam não somente com a ação, mas com a história e personagens. Isso é fato. E no geral, FPS é de fácil identificação. São jogos com muitas sequências de ações, andamento da história é muito rápido, dentre outras características que vamos citar. Os FPS funcionam de uma maneira bem semelhante, os puros pelo menos. Eles usam um sistema de fases, que é um sistema onde nós vamos progredindo no modo história, avançando de cenário em cenário, de fase em fase. E normalmente se encontra algum boss por final de cada fase, ou pelo menos uma sequência de ação muito extrema. Call of Juarez Gunslinger é um exemplo onde temos um boss para cada fase, pelo menos quase toda a fase. Já Black Ops é um exemplo de jogo onde em cada final de fase temos uma sequência de ação bem difícil, e quem diga no final do jogo. Os cenários de FPS costumam ser bem reduzidos, bem pequenos. Temos uma livre movimentação dentro deles, mas normalmente apenas um ponto de progressão para a próxima fase, para o próximo cenário. Um ponto onde temos que estar para avançar na história. Entrando num prédio, atravessando uma porta, enfim. É a maneira como os FPS são para contar a história. Não chega a ser uma limitação tão extrema como o Rambo de videogame. Esse jogo pertence a uma categoria chamada monotrilho. Chama-se assim porque você não tem controle sobre as pernas do seu personagem. Você não controla a movimentação. Apenas você controla a mira para eliminar os inimigos e pode fazer uso de covers pré-estabelecidos. Uma vez que você terminou de eliminar os inimigos, passa para o próximo cenário, até o fim do jogo. Monotrilho é uma limitação muito extrema. Muito extrema. Estou usando ela como exemplo para dizer que pega essa limitação extrema do monotrilho, aumenta um pouco as possibilidades, é o FPS. Cenários curtos, pequenos e normalmente com um ponto de progressão, um ponto onde você tem que estar para passar para o próximo cenário ou fase. Esses são os FPS puros. Para sair um pouco do Rambo, que é uma limitação extrema, vamos usar Battlefield Hardline como exemplo. Eu nunca vi cenários tão curtos, tão apertados em um jogo. Tem uma fase que você desce do carro, entra num bairro e está procurando um informante. Você só pode andar por uma rua, um caminho. Uma linha que você tem que seguir, muito extrema. Você não pode sair dessa linha, seja por paredes invisíveis ou porque o jogo te mata. Eu nunca vi uma coisa tão controlada, é quase um monotrilho. Mas é claro que é uma luz no fim do túnel. Os próprios Battlefields, eles sempre trouxeram, os de guerra pelo menos, sempre trouxeram cenários muito extensos, com livre movimentação. Embora eles ainda fazem o uso do sistema de fases, onde nós temos que estar num ponto específico para passar para a próxima fase do modo história, para passar para o próximo cenário. Estou falando do modo história, não multiplayer. Então, o Battlefield ainda é um FPS puro, mesmo com esses cenários extremos, porque ele ainda faz o uso do sistema de fase
e que é esse negócio de você convergir a um ponto específico que você tem que estar para passar para o próximo cenário. É uma das principais características de jogos FPS e do third PS também, o sistema de fase. Agora, um FPS misturado, franquia Far Cry. É misturado com características de mundo aberto. Mundo aberto é uma categoria à parte, nós vamos estar tratando dela logo. FPS misturado com características de mundo aberto. Por quê? Porque Far Cry não é um jogo de mundo aberto. Ele não traz um mundo populado por NPCs, realizando diversas atividades, não traz inúmeras atividades secundárias, não traz várias coisas que vamos citar as principais características de jogos de mundo aberto. Mas Far Cry não tem um sistema de fases. Ele troca o sistema de fases pelo sistema de missões. O sistema de missões, que é do categoria de mundo aberto, é um sistema onde você vai progredindo no modo história, ativando as missões dentro do gameplay. Não é de fase em fase. Você vai em um ponto do mapa, ativa, dentro do gameplay, vai num ponto do mapa, ativa aquela missão, realiza aquela missão, tendo os cenários dela, mas os cenários dela ainda está dentro daquele mapa, você não está reduzido de sua movimentação, livre movimentação. Você pode até abandonar nos jogos de mundo aberto, muitas vezes você pode até abandonar a missão. Enfim. E também não tem inúmeras missões secundárias, tem a de caça. Far Cry tem uma movimentação livre, por longos cenários bem extensos, e o mundo é populado por animais. É a melhor programação de animal que eu já vi. Não são os NPCs normalmente vistos em jogos de mundo aberto, mas a programação de animais do Far Cry é única. E sim, isso traz com que o jogo seja muito mais de aventura do que de ação. Ele deixa de ser só aquela ação, tiros e explosões, para ser que existe um mais exótico, aventura com animais, e tem a questão da caça, que é uma das atividades secundárias, poker, você pode jogar poker, mas são poucas as atividades secundárias. O jogo do Far Cry ele ainda é um jogo de FPS, mas é um FPS com características de mundo aberto. Muito bom essas misturas. É bom que os jogos façam essas misturas, não fiquem no seu modo puro, mas o principal que podemos ver em Far Cry ainda é um FPS. Então, finalizando o FPS, deixando de lado esses misturados com a franquia Far Cry, penso que todos eles são muito parecidos. Sistema de fases, um ponto de convergência para poder passar para a próxima fase ou cenário, cenários bem reduzidos, tirando, é claro, a linha Battlefield, os cenários são bem extensos, e muitos deles não se trabalham histórias, várias cutscenes, personagens, embora tem vários que sim. Call of Juarez tem poucas cutscenes, tem desenho, mas os personagens são muito bacanas. E principalmente porque eles são lendas reais. Far Cry, excelentes vilões. Call of Duty Modern Warfare, né? Alguns personagens que ficaram marcados, Black Ops. Enfim, tem vários jogos de fato de FPS que trouxeram personagens marcantes. Mas ainda são personagens com pouca participação, participam mais na fala, poucas cutscenes, e o estilo do jogo é mais centrado na ação, em sua sequência de ação. Esse é basicamente o FPS. Agora os Third Person Shooters, jogos de tiro em terceira pessoa. Nesse tipo de jogos também temos uma evolução no modo história muito controlada, como podemos ver no FPS. Eles fazem uso do sistema de fases, que é aquela mesma questão de você tem que estar em um ponto específico para atravessar para o próximo cenário, atravessar para a próxima fase. Mas tem diferenças muito grandes aí. Jogos de tiro em terceira pessoa, normalmente eles costumam ser bem mais esteticamente cuidados, né? Você vê o seu jogador completo e eles têm interesse que você fique explorando os cenários, muito mais do que no FPS. E não é só por questão de coletáveis, não. Jogos de third PS trazem mais personagens NPCs, alguns até que você pode ter interação. Veja Uncharted 4, por exemplo, ou mesmo Hitman, mas Uncharted 4 é um exemplo melhor. Quando você está andando dentro da população, seu personagem esbarra, você tem uma sensação de que aquele seu personagem está realmente interagindo com aqueles NPCs, non-playable characters. Não somente isso, há algumas possibilidades de você ter comunicação, você pode interagir dessa forma com alguns deles. Jogos de tiro em terceira pessoa, na minha opinião, são as melhores oportunidades de criar uma narrativa envolvente. Por causa tanto da questão de que tem esse controle, essa limitação do sistema de fases, onde o que você está vendo, a progressão no jogo, é exatamente o que o criador do game quer trazer para você. Você tem a livre movimentação ali, tem um ponto de convergência que te obriga a estar num ponto específico daquele cenário. Não importa como você vai chegar ali, mas
e também pela questão estética, e como os personagens são mais bem trabalhados, existe mais história, muito mais história. The Last of Us, por exemplo, é o melhor exemplo de narrativa de jogo de time em terceira pessoa. Mas não é somente Uncharted Dog, não. Uncharted Dog com Naughty Dog. Não é somente a Naughty Dog com Uncharted do The Last of Us. Temos a Rockstar com Max Payne 3. Excelente narrativa. A questão das cutscenes, a questão de muito mais trabalho na criação do personagem e na criação daquela história em si. FPS é muita questão de ação, sequência de ação. Bônus traz personagem e história. Bônus. Jogos de time em terceira pessoa obrigatoriamente tem que ter história, não é só ação. Existem alguns jogos de time em terceira pessoa que são só ação. Isso é fato, mas é a melhor oportunidade de criar uma narrativa envolvente. Jogos de mundo aberto, eles são muito livres. Você não tem aquela pressão para seguir em frente. Nos jogos de mundo aberto, que vamos falar logo, você tem a possibilidade de simplesmente ficar cruising, passeando por aquele mundo e vislumbrando todas aquelas belezas que a programação do jogo trouxe. Além das atividades secundárias, além de várias coisas que vamos citar depois. Mas jogos FPS e o Third PS principalmente, você só evolui na história indo para frente. É progressão retilínea. Não tem muito que ficar parado ou voltando. Não tem nem como voltar. Passou de um cenário, não tem como voltar para o cenário anterior. Esse é o sistema de fases. E agora, finalizando por hoje, a categoria de jogo que é a minha favorita, jogos de mundo aberto. E é uma categoria à parte. Mundo aberto não é uma característica apenas, é uma categoria à parte. Os principais jogos de mundo aberto que podemos ver é GTA V, Red Dead 2, Watch Dogs, Assassin's Creed. Mas vamos pegar esse exemplo do Red Dead e do GTA, que são os melhores de mundo aberto que existe. Jogos de mundo aberto, Open World Games, o foco desse jogo é na palavra world, mundo. É a percepção daquele jogo como uma realidade, um mundo populado. Veja no GTA V, o sistema de trânsito, como funciona, as pessoas que estão no trânsito, os motoristas, a maneira como eles fazem ultrapassagens, a maneira como eles reagem quando um carro bate no outro, quando você faz alguma interação, joga farol alto, buzina, dá dedo, enfim, eles têm muitas interações, muita programação para simular a vida. Além do que, os NPCs estão toda hora fazendo coisas, seja conversando, caminhando, jogando, fazendo esportes, andando de bicicleta, enfim, você vê no GTA um mundo muito populado e altamente ativo, sem necessidade de interatividade com o jogador. Essa é a questão do mundo aberto. Não haver necessidade de você interagir com eles para eles parecerem vivos. Você vê perseguições policiais que você nem teve que começar. Tem muita coisa mesmo. Red Dead Redemption 2, por exemplo, melhor ainda, porque você pode praticamente interagir com todos os NPCs. Tem a possibilidade de você interagir com eles conversando, incitando brigas. E eles te provocam também, eles reagem a você. É uma maneira de que esses jogos trazem de fazer, de dar para você a sensação de que aquele mundo te percebe. Hey, looking at Tuesday, right? That's a nice ride. Percebe o seu jogador controlado, é claro, o seu personagem. Mas essa é o principal trunfo de jogos de mundo aberto. Isso que você não tem em Far Cry. Você não tem essa sensação de que aquele mundo de fato está vivo. Tem no quesito selvagem, no quesito dos animais. É a melhor programação que eu já vi dos animais. Os animais reagem a você de uma maneira muito melhor do que os NPCs. Os NPCs de Far Cry, pega o Far Cry por exemplo. Em todo Far Cry, você está num local que praticamente não é populado. Seja o Far Cry 3, que é uma ilha deserta que só tem inimigos, só tem piratas, e alguns poucos que escaparam dos piratas. Seja Far Cry 4, onde você está num país que está tendo uma guerra civil. Então só tem, a maioria são inimigos. Ou no Far Cry 5, que embora seja numa cidade americana, é um grupo militante, um grupo religioso militante que tomou o lugar. Então eles sempre reduzem essa questão de povo na rua, fazendo coisas. Jogos de FPS, não é a onda deles. A programação que deve ser envolvida em criar esse tipo de coisa é muito grande, deve ser muito trabalhosa, e esse é um dos pontos fortes de jogos da categoria de mundo aberto. Watch Dogs traz isso também, Assassin's Creed um pouco menos,
mas eles querem fazer com que você sinta que aquele ambiente está vivo. Esse é o principal ponto, o principal trunfo de jogos de mundo aberto, o mundo. Não é somente a livre movimentação pelos cenários. Vemos no RPG. RPG, eles têm muita coisa semelhante a jogos de mundo aberto. Por isso que no terceiro vídeo vamos fazer um confronto entre essas categorias. Mas só para dar só para começar esse confronto aqui, em RPG você não tem essa sensação de vida que você tem nos jogos de mundo aberto. RPG The Witcher é muito vasto, mas você tem pouca interatividade com os NPCs, existem poucos jogos secundários, o Gwent, que é um excelente jogo, ainda bem que vão lançar um jogo de cartas de verdade. Mas enfim, RPG também não tem essa questão de sensação do mundo como real, vivo. Jogos de mundo aberto, não tem dúvida. Esse é o principal ponto que ele tem que trazer para que seja um bom jogo de mundo aberto. Então você vê que jogos de mundo aberto, as principais características são um mundo altamente populado por NPCs, non-playable characters, funcionais. Eles funcionam, eles fazem várias atividades que não são necessidade de interação com o personagem para estarem acontecendo. Você pode simplesmente ficar observando. Red Dead também trouxe vários animais, principalmente pássaros. E você tem até essa questão de você ter um sistema onde você vai reconhecendo cada um deles, o que induz você a querer visualizá-los. Isso é muito bacana, como se fosse um dos coletáveis do jogo. Então, voltando, alta interatividade, sistema altamente populado por NPCs funcionais, livre movimentação pelos extensos cenários, que é muito comum, sistema de missões, não é o sistema de fases, onde temos que estar num ponto específico para passar para o próximo cenário. Você normalmente tem acesso a grande parte, ou quase todo o cenário que o jogo traz. Você pode ir ali. Talvez na história do jogo você ainda não tenha o que fazer ali, não tenha alguma missão a ser cobrada naquele ponto específico do mapa, mas você já pode ir lá se você quiser. Essa é a livre movimentação que jogos de mundo aberto trazem. Eles contam uma história também, mas não necessariamente você só tem acesso àquela região depois que você já chegou nesse ponto do jogo. Normalmente o acesso é livre sempre. Essas agora citadas são as principais características de jogos de mundo aberto, e é para você reconhecer se o jogo de mundo aberto ou não. Alta interatividade, NPCs funcionais, muitos NPCs funcionais, livre movimentação pelos cenários, sistema de missões. E também várias missões secundárias. Temos as primárias e temos as secundárias. Primárias para dar seguimento a histórias e secundárias mais para evolução do nosso próximo personagem, ou também do nosso próprio personagem, ou pelo menos só para se divertir. E os random events do GTA e do Red Dead. Para mim, esses são os melhores tipos de coletáveis que há. Você, em certo ponto do mapa, ser surpreendido por alguma coisa acontecendo. Seja ela boa, seja ela ruim. Mas enfim, é ainda mais um ponto para você ver que aquele sistema está vivo. Você presencia coisas horríveis ou coisas interessantes, engraçadas, e você pode interagir com elas ou simplesmente deixá-las acontecer. Oh, it's deep this one. Sorry. I feel terrible. Hey! Need a hand with your horse? Sounds good. Shit. Random Events é um dos trunfos também que eu acho da franquia Rockstar. Porque nesses jogos de mundo aberto, como eles estão extremos de mapas muito extensos, o maior interesse que eles tentam trazer em você para sair conhecendo todo esse mapa são os coletáveis. Muitos coletáveis. Mas às vezes os coletáveis em si não trazem tudo que a gente não são um excelente estímulo. Random Events para mim é o melhor estímulo que tem. Você tem a possibilidade de alguma coisa acontecer quando você chega num ponto do mapa, um ponto qualquer. E também, em jogos de mundo aberto, costuma ter muitas customizações. Customizações de vestimentas, roupas, armaduras, armas, veículos, muitas customizações de veículos. GTA V é o nosso maior exemplo, né? Vemos como as customizações de roupas não têm uso prático, é só estético, não muda nada no nosso gameplay. Mas podemos customizar as armas, muda um pouquinho. O silenciador em si, quando você joga o modo história, quase não faz diferença se você está usando ele ou não. A lanterna é a mesma coisa, então também acaba sendo mais estética. Mas os veículos, eles podem ser equipados com turbo ou coisas do tipo, então isso te ajuda a
a ser mais rápido nas fugas. Isso é uma coisa prática, que ajuda o seu gameplay. Então tem várias modificações, customizações, que podem ser também práticas, mas é mais estética. Vemos Assassin's Creed, uns exemplos de mundo aberto que a gente deu aqui. Não tem customização de roupas, nem de veículos. Então, assim, não é uma regra, né, mas normalmente eles trazem várias customizações de roupas, veículos, etc. Algumas, poucas, são práticas, funcionais, mudam o seu gameplay. O resto, a maioria, é estética. É só para ficar melhor, né? E isso ajuda muito, é muito legal você poder ter essa possibilidade. De escolher a roupa do seu personagem, escolher se ele vai ter barba, cabelo, etc. Isso é muito bacana. E às vezes, em Red Dead, por exemplo, Red Dead 2, você pode trocar o tipo de munição. Isso modifica o alcance e o dano que a arma causa. Outra modificação, customização prática, funcional, muda o gameplay. Mas na maior parte ainda costuma ser estética. E não tem muito mais o que eu posso dizer sobre essa categoria em termos de característica para você reconhecê-la. Então, tá bom. Então concluímos por hoje. No primeiro vídeo tivemos RPG, Storytelling, jogos de esportes e jogos educativos. Nesse, FPS, Third PS e jogos de mundo aberto. Não são todas as categorias que existem, mas são as principais. No terceiro vídeo dessa sequência, vão ter apenas comparações entre categorias que podem se confundir. Vamos fazer mundo aberto versus RPG, mundo aberto versus Third Person Shooter, enfim. As características mesmo estão nesses dois vídeos. O terceiro é só para finalizar, para ter certeza que não vai ter mais dúvidas sobre se o jogo é de uma categoria ou de outra. Mas muito obrigado por estarem até aqui e nos vemos nas próximas Dantes Reviews.